Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa hora que você possa estar nos vendo e ouvindo nosso podcast do NTE Abaetetuba. Estamos iniciando mais uma jornada, nossa experiência a nível de podcast, estamos gravando nosso podcast e hoje nós temos o prazer de termos a professora Conceição Lourinho aqui, não é isso, professora? Sim. Da Escola Basílio de Carvalho, ela vai se apresentar, e o professor Laurindo Campos. E hoje nós vamos falar sobre um projeto que o NTE elaborou, trabalhou recentemente na Escola Basílio de Carvalho. Eu digo recentemente, já nós temos aproximadamente um ano, mais ou menos, de trabalho no Basílio, que se trata do perfil digital. E eu gostaria, antes de falar do perfil digital, que a professora se apresentasse, falasse um pouquinho dela, falasse novamente do seu nome, falasse um pouquinho da sua trajetória enquanto gestora da Escola Basílio de Carvalho e professora. E logo após ela, o professor Laurindo Campos poderia também nos dar a honra da sua apresentação. Professora, a palavra é com a senhora. Ok, obrigada, professor Ângelo. Bom dia, boa noite, né? Boa tarde. Para esse horário, para quando você tiver tempinho de estar nos ouvindo. O meu nome é Maria da Conceição Lourinho Rodrigues, tá? Eu sou atual gestora da Escola Basílio de Carvalho. Eu estou em Abaetetuba trabalhando há mais ou menos 2 anos, mas inicialmente eu iniciei minha carreira na Secretaria de Educação em Belém, né? Então eu trabalhei na escola em Belém, depois fui para a escola em Barcarena, né, onde também fui gestora, e logo que eu terminei o período lá de gestão, eu retornei para Abaetetuba, e aí eu fui para a Escola Basílio de Carvalho, né? Inicialmente como coordenadora pedagógica, e o ano passado, no mês de agosto, eu assumi a direção da escola. Que bom, professora. Aqui temos o nosso companheiro de longas datas, de longas trajetórias, o professor Laurindo. Mas Laurindo do quê, professor? Laurindo Ferreira, Laurindo Ribeiro, se apresente, professor, para nós. Tem uma galera, com certeza já lhe conhece, Laurindo mas sempre é bom. Campos de Lima, do bairro do Algodoal, da Ilharga do Rio Jacarequara, Abaeteuara, pedagogo. Também trabalhador da saúde, ambos, graças a Deus, concursados. Tem 15 anos de saúde e 24 já de educação, né, na SEDUC. Agora no NTE, ajudando o processo de inclusão e educação digital. Bacana. Eu nem me apresentei de início, né? Eu acho que só citei meu nome. Eu sou o professor Ângelo Góes, eu acho que algumas pessoas também já me conhecem, já ouviram falar. E também estou no NTE, eu não vou dizer que eu só estou no NTE, eu sou o NTE, mas estou como coordenador do NTE, mas eu acredito sim que eu posso dizer que é uma realização pessoal estar trabalhando onde eu estou trabalhando, né, com as pessoas que eu estou trabalhando, e é uma honra muito grande estar começando mais essa trajetória com a comunidade, trazendo o Basílio de Carvalho para a frente das telas e dos microfones, né? E para iniciar, eu falei ainda há pouco sobre o perfil digital. E aí eu gostaria primeiro que o professor Laurindo nos dissesse mais ou menos, mas o que é o perfil digital? Do que se trata de maneira sintética, né? E depois a professora pudesse nos dizer assim, o perfil foi para a Escola Basílio, mas o que é a Escola Basílio, né? Uma visão mais geral, porque o perfil disse uma coisa, segundo o professor Laurindo já trabalhou com a gente aqui. Mas a visão que a professora tem da escola em que ela gesta, né? Então, antes o professor Laurindo nos diz, mas o que se trata perfil digital, professor Laurindo? O que se trata isso? É importante perfil digital? O que é isso? Bem, a gente está na era da informação e da comunicação. É imprescindível a gente saber lidar com as tecnologias. O mais importante é a gente, no âmbito do trabalho da gente, no caso de uma escola, na educação, a gente tentar colher a informação, o maior número possível de informação de como essas pessoas lidam com essas tecnologias para a gente poder trabalhar o processo de ensino-aprendizagem. Então, o perfil nada mais é de que essa busca incessante de aguçar o pensamento científico através de uma pesquisa, de um recorte da realidade, para poder, assim, quem sabe, contribuir com aquela realidade. O perfil digital nada mais é, então, de que uma pesquisa sobre
o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação na comunidade educacional para dar suporte, ressignificar o projeto político-pedagógico de uma escola. Muito bem. E professor, e o Basílio, né? Porque esse trabalho foi feito do perfil lá na Escola Basílio. Como é que chegou esse perfil? E, na sua visão, assim, o que é o Basílio de Carvalho? O que é essa escola? Ela é uma escola que se localiza onde, dentro de Abaetetuba, para aqueles que não conhecem nosso município? De uma maneira geral, com essa clientela, porque o perfil trabalhou com uma parte destes alunos, né? Mas o que é o Basílio, né? Como chegou o perfil nesta escola e como é que é essa escola? Fale, sempre que possível, se puder dar uma olhadinha ali para o rumo daquele celular para os nossos telespectadores desse momento, fique à vontade se der, né? Olhe para aquela pessoa bonita que está ali atrás, ali que está nos acompanhando também, fique à vontade. Certo. Bom, Escola Professor Basílio de Carvalho, ela é uma grande escola, é uma escola de grande porte dentro do município de Abaetetuba, localizada no centro da cidade, bem ali no coração da cidade, onde Abaetetuba iniciou. É uma escola centenária, ela é a primeira escola do município, ela fez agora, no mês de abril, 121 anos. Né? Então, a história do Basílio de Carvalho, ela se confunde com a própria criação do município de Abaetetuba, eles são entrelaçados, né? E ela assim, de uma importância muito grande. E já atendeu no início, ela atendia as classes mais abastadas do município, né? E hoje ela atende principalmente uma clientela que vem da zona rural. Então, os turnos da manhã nós temos uma clientela de mais ou menos 70% vindo das ilhas de Abaetetuba. E à tarde nós atendemos alunos das estradas e ramais, né? E por que isso, gente? Porque esse perfil da escola, né? Pela questão da localização. Então, tradicionalmente, historicamente, pela localização dela, que fica próximo do rio, né, as embarcações chegavam lá, atracavam, e aí ficava muito mais fácil para a criança, para o jovem vir para a escola. E à tarde, onde por conta do transporte escolar, nós temos em frente uma praça, né, que é a Praça da Bandeira, onde os ônibus eles estacionam lá. Então fica também facilita esse acesso para o motorista, para estar recebendo ali a criança, tanto do Basílio de Carvalho como outras escolas que atendem essa clientela que vem das Ilhas e Ramais. E o perfil? Tá? Como é que esse perfil E aí, como chegou o perfil na Escola Basílio de Carvalho? No ano de 2022, a partir do segundo semestre, a Secretaria de Educação ela implanta o novo ensino médio nas escolas, né? E o Basílio de Carvalho ele é desafiado a colocar em prática, como todas as escolas do Estado. E aí, o que nós tínhamos? A Escola Basílio ela tem uma história... Nesses 121 anos, ela já teve várias situações, já passou por vários problemas. E ela estava uma escola muito sucateada, deteriorada, e estava num processo de reforma. Quando foi o ano passado, no mês de abril, o governo do estado entregou o prédio reformado, totalmente reformado, e contendo, além das salas de aula, os espaços pedagógicos, né, os espaços multidisciplinar. E aí, quando era no segundo semestre, com a implantação do novo ensino médio, a gente sente a necessidade, né, e uma maior necessidade de colocar em prática principalmente a grade diversificada, porque o novo ensino médio ele tem a base comum, que é a BNCC, e ele tem as itinerâncias. E aí nós tivemos muita sorte da escola, de ter recebido uma escola nova onde tinha esses espaços. Com isso, também a gente, conversando com a nossa equipe, conversando com nossos professores, da necessidade da gente estar aprimorando o conhecimento, da gente estar se reinventando, e a gente ter que colocar e elaborar projetos que atendessem uma nova forma de educar, que é uma forma mais prática, uma forma mais dinâmica, né? E nesse processo todo a tecnologia ela é muito importante. Neste corpo docente, eis que tinha um professor chamado professor Gerry Omar. Que por sinal está ali
nos assessorando, né, direcionando, na verdade, o trabalho agora nesse momento. Exatamente, um super parceiro da escola, já de longa data, porque como eu falei anteriormente, eu não fazia parte da comunidade Basílio de Carvalho, então ele já sempre foi um professor muito atuante. E aí ele procura a gestão anterior e apresenta e fala do projeto. A gestão anterior, a gestora, ela me chama, me apresenta o projeto, e logo que eu assumi, a gente já entrou em contato com o professor para estar colocando em prática dentro da escola, porque nós entendemos a importância, né? Como o professor Laurindo falou agora, a gente levar para dentro da escola esse mundo digital, levar para os nossos alunos, principalmente nossos alunos das ilhas e ramais, que teriam muita dificuldade de acesso à tecnologia, que foi impulsionado, diga-se de passagem, pela pandemia. A partir da pandemia, o aluno ele foi obrigado a ter internet, a ter um celular, então a gente começou a ver esse contato maior que ele teve com a tecnologia, só que ele não sabia muito como usar, ele não usava muito, os professores não utilizavam o potencial da internet nas aulas, então assim, foram passo a passo que nós vamos construindo para a gente usar melhor essa ferramenta. E aí o perfil digital, o projeto chega para estar colocando para a escola essa forma, como usar, primeiro quem é esse aluno, como ele estava usando, como estava esse acesso a essa rede de computadores e como ele poderia usar para potencializar esse sistema educacional, né? Potencializar o aprendizado dentro da escola. É isso. Então, já que a senhora já nos adiantou um pouquinho, né, sobre essa perspectiva da gestão, sobre o perfil, aí eu volto com o professor Laurindo. E aqui, professor, eu já reservei aqui algumas perguntas que eu acredito que podem nos auxiliar, né? Pelo menos pode me auxiliar no entendimento maior do que foi esse perfil do ponto de vista da pesquisa mesmo, né? Então, como você já falou, foi uma espécie realmente de pesquisa que foi feita junto aos alunos, né? Aí eu pergunto, aqui quais foram as séries contempladas nessa pesquisa? Todos os alunos das escolas participaram, professor, desse perfil? Ou foi um determinado grupo de alunos? Houve algum critério para a escolha desses alunos ou não? A idade desses alunos, os turnos, ou seja, do ponto de vista geral, séries, alunos, idades, turnos, e onde esses alunos moram? Então, antes de chegar no moro, porque foi uma coisa que me chamou muita atenção, mas que turmas, que séries, que alunos, como foi isso, professor? Nos fale um pouquinho com base na pesquisa propriamente dita. Tentando resgatar a questão dos critérios, que você falava ainda há pouco, né? Então, o perfil ele é feito, na verdade, enquanto proposição para que a escola possa, à sua maneira, criar as condições para que ela possa interagir com o aluno sobre o conhecimento das tecnologias e atuar no cotidiano ali do processo de ensino-aprendizagem. Então, ela define os critérios. A escola, por exemplo, ela optou por fazer o perfil dos alunos. Então, uma escola ela pode optar por fazer do professor, do conselho escolar, dos pais, inclusive, né? O nosso sonho de consumo, inclusive, é esse. No ato da matrícula, tu fazer a pesquisa, né? Então, eles optaram por fazer com os alunos. A opção que nós tivemos também, dentro dos critérios, foi os nonos anos, porque eles entrariam no ano agora de 2023 para o novo ensino médio, e também as primeiras séries do ensino médio, do novo ensino médio, que estavam iniciando essa trajetória nova que é o novo ensino médio. Então, as turmas em si foram as primeiras séries do ensino médio e os nonos anos do fundamental maior. E aí, nós conseguimos, então, ter um recorte daqueles que virão a participar do novo ensino médio e daqueles que já estavam iniciando, de forma incipiente, né? Estavam iniciando. Cerca de 316 alunos matriculados nessas 8 salas. 4 nono ano e 4 primeiras séries. Desses 316, nós tivemos 198 pessoas participando, então um número já significativo. Nono ano A, B, C e D, e primeiras séries A, B, C e D, alternando os turnos, pela manhã e tarde. Então nós tivemos a oportunidade de colher informações dos 2 turnos, como falava a professora. E a série, o primeiro ano, logicamente, ele vem para dentro da pesquisa um pouco com vigor maior, um maior número de participantes.
Uma outra situação também, logicamente, resguardada a questão da distorção de idade de série, é entre 12 e 15 anos. A sua maioria, por exemplo, dos nossos alunos ali, 43% deles, já estão com 16 anos. Com uma idade já elevada para aquela série, mas dentro daquela, a gente usa a expressão da margem de erro, né? Mas são alunos, nós tivemos aluno com 12 anos, nós tivemos aluno com 13, 14, 15, 16, mas a sua maioria, 42 desses alunos aí, 43,3%, são alunos de 16 anos. 41% deles já com 15 anos. Então eles estão ali já iniciando o ensino médio, vão terminar com 16, 17. Dentro daquilo que a gente, da nossa perspectiva de ensino, dentro daquilo que a educação na Amazônia, no Pará, nos traz, né? São alunos que estão ali naquele limite para poder já estar acessando, se Deus quiser, daqui a 2 anos, no caso deles, né, o ensino superior. E tem uma outra situação, né, que você falava, é importante citar, prevalece ali na escola, como na maioria das pesquisas, as meninas. Sim. O sexo feminino é majoritário ali, como já acontece nas universidades, como já acontece no ensino fundamental menor. Então, as meninas ali estão preponderando. 55% dos pesquisados são mulheres. Né? Professor, antes de o senhor continuar, eu queria deixar claro aí para as pessoas que estão nos assistindo, né, nesse momento, que eu acho que você deve ter notado que no início da fala do professor Laurindo, quando ele começou a apresentar alguns dados estatísticos, né, nós, até para facilitar o entendimento, né, do ponto de vista da imagem, dos números, nós já começamos a colocar e apresentar para vocês que estão nos assistindo esses números, né, esses dados, esses gráficos. Então, eu acho que você notou isso. Talvez por isso a gente tenha diminuído um pouquinho aí a nossa área de apresentação, nossa caritinha aí, nossa cara, aí está aparecendo os dados, né? E isso é para auxiliar no entendimento e quem sabe até a professora mais tarde, outros, usarem isso em suas escolas como uma forma, um exemplo de perfil. Professor, então, já não querendo lhe cortar, mas já lhe cortando, aí o senhor falar da questão, maior parte são meninas, né? E teria outras informações, turno de estudo relacionado a esse quadro? Continue, por favor. Como eu disse no início, né? Manhã e tarde, né? As séries estão, e os anos do ensino fundamental maior e as séries do ensino médio estão de manhã e tarde distribuídos, por conta, inclusive, da questão da demanda, a professora ainda falava ainda há pouco, a meninada que vem das nossas ilhas pela manhã e o pessoal que vem das estradas pela tarde, né? Mas aí, essa realidade ela é ratificada na pesquisa, quando demonstra, como bem disse a professora, 10% apenas dos nossos alunos ali estão em volta da escola, aqui na zona central da cidade, em bairros como São Lourenço, Centro, aqui um pouco mais próximo, São José, Algodual, etc. e tal. A grande maioria, 90% desses alunos, como bem disse a professora, ficou confirmado na pesquisa, ora vem das estradas, ora vem das ilhas, utilizando-se de transporte escolar. Então isso para nós ficou bem claro, é a importância disso, que a gente, ao reconhecer essa origem, a reconhecer os aspectos identitários desse aluno, a escola ela vai estar cada vez melhor preparada para poder trabalhar o processo de ensino-aprendizagem com eles, é saber de onde de fato eles vêm, como eles chegam na escola. Então a pesquisa também ela não só ratifica a impressão que tem lá, mas dá subsídio para que a gente possa estar trabalhando com esses alunos de uma forma mais equânime, né? Porque eles têm a igualdade, o direito de estar na escola, mas a gente precisa olhar as condicionantes que podem trazer para eles situações que podem atrapalhar o seu aprendizado. E aí, conhecendo eles com essa realidade, com essa pesquisa, a gente consegue vislumbrar essa possibilidade, né? Eu perguntaria, tanto professor Laurindo como também professora Lourinho, posso chamar assim, né, professora Lourinho? Assim, eu perguntaria, no perfil, se eu não me engano, tem um mecanismo lá, que foi criado, uma espécie de sala de situação, usando o Google Earth, né, para apresentar, e que eu cheguei a ver, numa das apresentações, a possibilidade de nós sabermos onde o aluno mora. Sim. A partir da geolocalização, né? Sim. Aí a pergunta que eu faço, do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista da gestão, qual seria a importância de nós sabermos onde esse aluno mora? Né? Eu diria assim, professora, poderia nos responder, depois o professor Laurindo, do ponto de vista da pesquisa, também pedagógico, o professor Laurindo também é
expert nessa área, né? Vocês são parceiros aí, eu que sou da área de geografia aqui, e tem meu colega ali da área de exatas ali por trás, está fazendo cálculo, né? Qual é a importância de saber onde que esse aluno mora? Isso é importante ou é irrelevante do ponto de vista da Escola Basílio de Carvalho? Muito importante, muito importante. Eu lembro do dia que eu entrei na sala lá, que o professor estava apresentando a geolocalização para os alunos, assim, quando ele abriu o mapa e o aluno ele se enxerga onde ele está, né? Ele fica surpreso, nossa, eu posso ser localizado aqui? E aí tu entende, aí ele te dá vários dados, né? Os dados geográficos, ele mostra primeiro a imensidão da nossa região amazônica, né? Os entraves, as dificuldades, né? Mostra lá que o meu aluno que mora nas ilhas, ele sai, às vezes ele acorda 4 horas da manhã, ele pega o barco e ele tem uma distância grande, fluvial até chegar à cidade. Então, quando ele chega, ele chega por volta de 6h30, 7 horas, mas ele já tem uma jornada atrás, cedo, que o aluno da estrada, ele mora num ramal, ele pode estar apresentando num ramal bem distante, que também ele tem que sair muitas vezes antes de almoçar, né? E aí, isso já me remete que eu, enquanto gestora, eu tenho que dar muita atenção também na merenda escolar, eu tenho que recepcionar bem esse aluno. Isso mostra também para o professor, gente, eu estou com um aluno cansado aqui na sala, mas olha de onde ele veio. Então, isso já dá um dado para o professor, está repensando a aula dele, está repensando a metodologia dele, a didática dele, né? E aí, gente, é muito importante a questão de ter uma escola reformada para trazer dignidade para o aluno, porque uma escola como a nossa, que é uma escola totalmente pintada, organizada, com os materiais intactos e climatizada, receber bem esse aluno é muito importante. E aí, isso já me deu estalo, gente, a gente tem que melhorar muito a nossa merenda. A merenda escolar é muito importante nesse processo, né? A gente, quando fala de educação, não pode estar dissociando que o aluno ele precisa se sentir bem no espaço escolar. Então, nós já trabalhávamos assim, faz parte da nossa gestão, mas vendo os dados, vendo esse resultado trazido pelo perfil, isso nos ajudou e muito, sabe? Porque te dá um clique assim, gente, uma coisa é você falar, outra coisa é você ver de onde está vindo a tua clientela. Outra coisa que eu quero colocar muito importante que o perfil trouxe para a escola é que eu vejo assim como ela abre um caminho, ela é um divisor de águas no momento de que antes da reforma você tem uma escola sucateada, então você não tem um espaço de informática, um laboratório de informática. A partir do momento que você recebe uma escola já reformada com um laboratório de informática, e aí chega o perfil digital logo junto com o novo ensino médio, trabalhando essas turmas do 9º ano e as turmas dos primeiros anos, ainda há pouco eu falava, antes de começar a entrevista, eu falava com o professor Gerry, se você for hoje na Escola Basílio de Carvalho, com essa mesma clientela, esses alunos eles estão no 1º ano do novo ensino médio e do 1º ano do 2º, e eles já estão apresentando uma capacidade muito maior de contato com a tecnologia, trazida também pelo desempenho dos nossos professores, que o próprio perfil do professor mudou, o professor do Basílio de Carvalho está pesquisando mais, ele está com projetos muito bons dentro da escola, e o aluno ele já está familiarizado com o computador. Eu lembro que quando vocês chegaram na escola, quando o aluno nós tivemos vários alunos que ele sentou na frente da tela, ele não queria pegar no mouse porque ele estava com medo. Ele tinha medo, professora, eu não sei mexer, aí eu tenho medo porque aí se demonstrava que ele não tinha ali o contato, né? Ele não tinha familiaridade com a ferramenta, porque como ele estava ainda no uso do celular, ele foi colocado na frente de um equipamento novo. Isso foi novidade. Neste semestre agora, no primeiro semestre de 2023, ele já está completamente familiarizado com a ferramenta e ele está entendendo que tanto o computador quanto a internet se tornou uma ferramenta pedagógica para ele estudar. Então, se vocês hoje chegarem na escola, os espaços
que antes eram vazios, eles são disputados. Nós temos agendas para a sala de vídeo, agenda para a biblioteca, agenda para a sala, principalmente a sala de informática. Por quê? Trazida por esse projeto, também perfil digital, e trouxe para esse aluno, mostrou para esse aluno a importância da ferramenta tecnológica no processo educacional. Muito bem, eu fico muito feliz, né, que o projeto tenha tido essa repercussão, esse eco, né, tão presente, né? E eu aproveito então a pergunta que eu fiz para o professor Laurino sobre a importância de conhecer esse aluno, o lugar dele, e eu aproveitaria e já estenderia já algumas outras perguntas, professor. Por exemplo, é importante saber onde esse aluno mora? Sim, talvez seja assim, o professor tem as razões para nos dizer quais são elas. Mas e esse aluno, professor, dentro da sua pesquisa ou da nossa pesquisa, da pesquisa que o NTE ele construiu, eu diria assim, esses alunos eles têm algum tipo de equipamento que possam dar acesso à internet ou às tecnologias de informação e comunicação, como notebooks, tablets, computadores na casa deles? Porque tem gente que diz assim, não, eles não têm acesso. Algumas pessoas trabalham muito com eu acho, né, com achismo, e a gente trabalha com evidências, com dados. Celular é uma coisa também que nos deixa bem curioso. Eles têm celular? Quem é que tem celular na casa? O perfil também ele abordou essa questão, né? E eles têm acesso à internet na casa? E se eles não têm na casa, onde é que eles acessam essa internet? Seriam algumas perguntas que eu diria assim, professor, aproveitar esse gancho e nos deixar claro sobre o resultado da pesquisa no que se refere a essa situação, estas situações. Bem, o contato com a tecnologia ele nos dá evidência, né? Pistas de como lidar e como atuar nesse aglomerado de conhecimento que é lidar com o ser humano, no caso desse aí, o aluno, né? No nosso caso, o aluno. Então, quando ele se encontra através de um aplicativo que está no celular dele, que vem inserido no pacote do celular dele, que ele comprou tão caro, quando ele utiliza a tecnologia para se ver no seu espaço geográfico, dentro da sua localidade, no rio, na sua estrada, no seu bairro, na sua vila, ele passa a entender que eu tenho nas minhas mãos uma ferramenta poderosa que pode me auxiliar em vários componentes curriculares. Isso é um ponto. Mas, principalmente, além do que a professora falou, é a questão identitária. No início do processo, e a gente sabe muito disso, às vezes as pessoas têm um certo milindro, a expressão é essa mesmo, de falar de onde vem. Né? Às vezes, mas a gente encontra outros que têm um orgulho de onde estão, de onde moram. E aí a ferramenta, quando mostra para o colega do lado, que mora na zona urbana, a maravilha que é aquela zona rural, o encanto que ali tem, aquela forma de viver, ele não só conhece mais o outro, mas o outro se reconhece como um privilegiado. Não que nós não sejamos aqui na cidade, mas a gente passa, na questão identitária, a entender que o meu lugar tem valor. E aí tem uma coisa interessante nisso tudo da localização, é que eu passo a dizer o seguinte, eu passo com este orgulho que eu tenho no meu lugar de querer mostrar. Querer dizer, olha, eu venho de lá, e aí aquela situação que outrora era ruim para o aluno, dizer assim, eu moro no interior. Não, hoje em dia ele pode dizer assim mesmo, não, eu moro num lugar maravilhoso que você imaginava que era, digamos, numa estética feio, não atrativa, e você olha lá e isso é um ponto importante. E a tecnologia, quando se fala de um aplicativo como o Google Earth, que mostra, ele acena para a gente que, poxa, se ele tem o Google Earth, então ele tem acesso à ferramenta que leva ao Google Earth, que é o celular e outros. E aí a pesquisa ela aprofunda porque ela vai querer saber mesmo de fato. Então se ele tem essa questão do Google Earth, ele tem a possibilidade de mostrar para a gente outras evidências que podem nos ajudar no processo de ensino-aprendizagem. E aí a gente foi fazer a pergunta para eles, né? Se eles tinham esses equipamentos tecnológicos em casa. Quem é esse menino que está na escola? O que ele tem em casa? É verdade que ele não tem celular? É verdade que ele não tem computador? Não, a gente vai lá pesquisar. O que saiu para nós aqui? 89%
89% dos nossos alunos lá, eles disseram assim para a gente, olha, nós temos celular. Nós temos, desculpa, computador de mesa, perdão, computador de mesa, eles não têm computador de mesa. Aí ele vai diretamente proporcional ao dado que ela fala. No início da pesquisa, quando eles chegaram no laboratório de informática para utilizar o mouse e o teclado, eles tinham muita dificuldade porque eles são da geração do touch, do celular. Aí já a cena que é alguma coisa, eles têm tecnologia, mas não é o computador de mesa, e aqui é configurado, aqui é confirmado. 89%, professor, tá? Olha só, 4 de 97 pessoas têm um computador de mesa, aqui no desktop. Que nem esses que estão aqui. Então esses 4 lidavam com mouse, e aqueles lá só iriam lidar com mouse se entrassem no laboratório de informática. E quando eles entraram no laboratório de informática para fazer a pesquisa, a gente vivenciou o que a professora acabou de relatar. A dificuldade até de lidar com o mouse. Mas isso daí foi muito interessante para a gente, porque chama a atenção de como a gente deve estar lidando com essas tecnologias e como elas vêm mudando, né, no decorrer do tempo. Agora a gente todo mundo tem um touch na mão, um tablet, um celular, coisa parecida. Quando se trata de notebook, a coisa segue o mesmo rumo. 84,5% não tem notebook. Não vai ter notebook. Quem vai ter notebook? Desses 6. Então vamos lá. Se eu tenho 4 lá com desktop, eu tenho 6 com notebook. Realidade, touch outra vez. É o celular na mão deles. Vai evidenciando, vai se configurando a coisa. Quando a gente fala de tablet, 94%. Então o tablet cada vez é aquela coisa que para eles quase não existe aqui. Sim, uma pessoa tem um tablet entre esses pesquisados, que acenou. Então se configura que apesar de ser o touch, mas é um equipamento que não é usual, não está acessível para ele. Não, custa caro. Né? Deve custar muito caro, em torno de R$ 1.100, R$ 1.200. Então, entre ter um tablet e ter um celular que, pelo tamanho, muito mais viável. Né? Agora, quando chega no telefone celular, está aqui a pesquisa, mostra para nós, ó, 75% daqueles que foram entrevistados disseram assim, ó, eu tenho um celular em casa. Sim, mas aí vem uma outra situação que está nas entrelinhas da pesquisa. Sim, eu tenho, mas apenas eu o utilizo. 75%. Sim, mas eu não tenho acesso. É o celular que tem na casa do pai dele. Então ele não tem o celular dele, mas ele tem um celular que ele compartilha com o pai ou com a mãe. Sim, eu tenho o celular e divido com os outros integrantes da família. Tá? Então eu tenho o celular em casa, de qualquer forma, praticamente quase que 95%, 99% aqui tem celular. Ora divide com o pai ou com os irmãos, ora é seu, isoladamente, e por fim, o pai ou a mãe tem. Ou seja, lá dentro existe o celular. Mas aí teve um dado que chamou a atenção para a gente, professor, foi o fato de que se eu tenho um celular naquela faixa etária que nós falávamos ainda atrás, entre 14, 15, 16 e 17 anos, e só eu tenho acesso, quando a gente fez essa pergunta, propositadamente, é para entender como era a relação dele, do uso do celular, com o pai e com a mãezinha. E aí o que é que apresenta? Eles estão praticamente sós com uma ferramenta potente, maravilhosa, mas também que traz perigos. E a gente precisa refletir sobre isso. A escola precisa refletir e entender que nós precisamos sentar os neurônios, trabalhar a perspectiva de que ele é um aluno, ele é uma criança, ele é um adolescente, ele pode ter acesso a vários outros conteúdos que a gente vai trabalhar aqui, e aí, na maioria das vezes, o pai está alheio, tem a possibilidade de educá-lo naquele contato que muitas das vezes não pode ser benéfico, pode trazer até prejuízo para a criança. No processo de ensino-aprendizagem da vida como um todo. É acesso à internet. Eles têm um celular, né? Mas eles acessam a internet. Porque é outro. Eu já ouvi em alguns lugares que a gente foi, professor, e o cara diz assim, eles não têm acesso à internet. Meu Deus, será que eles não têm acesso à internet, né? Aí, olha, vocês devem estar ouvindo aqui uma campa tocando, pessoal. Nós estamos na escola mesmo, dá para vocês perceberem, né? Nós estamos gravando no ambiente da escola, ou seja, é o chão que a gente pisa, é a área que a gente vive, é por aí mesmo que é o nosso podcast. Nós não estamos maquiando nada aqui, viu? Vamos lá, pessoal. E a internet, então? De acesso, outro dado interessante, né? Aí, você bem comentou aqui nas nossas vivências, né? A gente chega na escola, uma das primeiros relatos que a gente vem assim, no campo do achismo
Não, eles não vão conseguir. Não, eles não têm internet. Não, eles não têm celular. Não, talvez e não, talvez aquilo. O perfil ele acaba desmistificando isso daqui. Se você for olhar, nós fizemos a pergunta para eles se eles tinham acesso à internet. 80% deles disseram assim mesmo: nós estamos cotidianamente tendo menos horas, mais horas acesso à internet. Redes sociais? Rede social, etc. E tal. Então, olha só, 20% deles dizem não ter contato com a internet. E quando dizem que tem, é só na escola. Aí é interessante, né? Porque tem o roteador que está ali com a senha aberta, tem um colega que faz ali o roteamento, ou então eles procuram. Então, olha só, 80% desses meninos têm acesso à internet. Então, isso significa dizer que, de 10, 8, eu vou dizer que o aluno não tem acesso. Agora, a escola, olhando para esses 20%, vai dizer assim mesmo: eu tenho que trabalhar de uma forma em que eu envolva todo mundo. Então, eu tenho uma pequena parcela que ainda é bem verdade, não tem acesso à internet. Ora, eles têm acesso por planos de dados, ou utilizando-se a internet de vizinhos, que eles fazem nas ilhas, particularmente, eles têm esses grupos de antena que eles fazem, tipo uma cooperativa, e vão lá e conseguem. Isso é verdade, isso existe, né? Você falava sobre redes sociais. Pois é. Estão nas redes sociais, estão jogando muito sobre esses dados. O que é que você observa? A gente, quando fez a pergunta dos jogos, a gente fez tipo assim, aquela pergunta que a gente, no achismo de assim mesmo, né? É improvável que eles não joguem, porque a gente mesmo, que é adulto, a gente adora um jogo, quem não gosta, né? Mas aí, quando chega, quando a gente eu gosto muito de ver o Paysandu ganhando, né? Tem um cara aqui que tá para morrer de tanto sofrer aqui sobre negócio de jogo, mas não vamos tocar nisso. Não, mas vamos falar de jogos, não vamos falar de massacre. Não, vamos falar de outra coisa, melhor. Mas quando se trata da questão dos jogos, a gente percebe assim mesmo. A gente, quando faz a pergunta para eles, é como se fosse assim uma unanimidade, mas é uma unanimidade disfarçada. Quando, às vezes eles têm a dimensão, eu jogo, ele diz assim mesmo, olha, 64% deles, 65% foi um número até que me surpreendeu, eu achava que seria mais. Mas o que está ali envolto? É que ele diz assim mesmo, eu jogo, mas aí quando eles têm a oportunidade de jogar, eles têm o entendimento do jogar online ou do joguinho do aplicativo que está bem aqui ou aquilo que eu tenho ali que o próprio celular oferta. E aí nessa questão a gente não aprofundou, utilizou só a questão do jogo. Aí deu 64%. Então, a gamificação do ensino, ela já está aqui com uma evidência bastante legal para dizer assim mesmo, opa, se eles gostam de jogar, por que não se utilizar da metodologia da gamificação para que a gente possa dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. Então, esse dado da escola, ele acena para isso. Também acena para preocupação, né? Então, se a gente está jogando, o tempo de uso, o tempo de tela com o celular dos jogos, etc. e tal, nós não aprofundamos, mas já fica aí o aceno para a escola fazer um aprofundamento dessa questão dos jogos. Que jogos são? Né? Se jogam valendo dinheiro, porque às vezes acontece. Se estão em comunidade fechada. Se estão em comunidade fechada, que causa às vezes um perigo, discórdia, etc. e tal. E quando jogam, e sabendo quais jogos são esses, poxa, eu posso muito bem me apropriar desses jogos e tirar o leite da pedra, né? Fazer pedagogicamente com que, através desses jogos, eles aprendam os componentes curriculares. Isso foi uma coisa que ficou bem evidente para a gente. Professor, eu reparei aqui, depois eu quero saber da professora uma coisa que acabou, outro dia eu estava conversando com alguém, me repassaram até que ponto é verdade mesmo. Eu já vou chegar lá, professora. Antes de nós chegarmos com a professora, ainda nesse campo aqui, para a gente fechar esse bloco, porque nós somos 3 blocos a nossa proposta aqui para discutir, e nós estamos fechando o segundo bloco, né? Eles acessam a internet, né? Pelo que eu observei aqui, eu estou olhando alguns dados, aqui foi feita uma pesquisa sobre como é que eles acessam, né? Que navegador eles usam, isso é interessante, né? Se eles têm acesso a algum tipo de plataforma de streaming, se eles têm acesso a um tipo de plataforma de ensino à distância, se eles usam antivírus. A nível geral, professor, tem esses dados assim? Porque se houver, assim que o senhor for falando, a gente vai mostrando para o público aí o que foi pesquisado acerca desses elementos aí. Stream, né? A gente tem utilizado agora o ensino médio com essa proposta de utilizar as tecnologias, ela tem trazido para a gente, dentro até dos próprios livros, né, a proposição de atividades com utilização de streaming, principalmente de áudio, por exemplo, podcast. Então a gente fez a pergunta para eles para saber se eles tinham algum contato. Eles
eles escutam, nós gostamos de música, o povo brasileiro adora música, né? Eles utilizam, mostrado aqui para nós, por exemplo, o YouTube Music é o mais acessado por eles, o Spotify eles têm, Deezer também, que é um outro tocador, a gente usa essa expressão, né, professor? Tocador, né? Tocadores. E uma plataforma de música. Plataforma de música. 16% acenaram não utilizar. Vejam bem, então são 84% dos nossos alunos que estão ali escutando música, escutando áudio, indo para dentro desses tocadores, tendo referências inclusive de podcasts, e isso daí acena para a potência que é a utilização do podcast para a implementação do processo de ensino-aprendizagem e ajudando os componentes curriculares no seu trabalho cotidiano, né? Isso, a questão do streaming foi uma coisa que nos deixou até um pouco mais esperançosos, a gente que tem um projeto de podcast capitaneado aqui pelo professor Ângelo, né? Quando se trata da questão das mídias, por exemplo, um outro ponto, eles falam que ainda são leitores, que isso é muito interessante para a gente, porque desmistifica que o aluno não quer ler, mas ele gosta de ler sim, eles baixam livros, então eles falam que gostam de ler, eles têm a predileção, logicamente, pela linguagem multimodal que o vídeo traz, que o meme traz, etc. e tal. Então eles gostam do vídeo também. Eles têm essa conexão um pouco menor ainda com o áudio, porque está se construindo, né? O podcast está cada vez mais, graças a Deus. Mas eles estão com esses 3 elementos fazendo assim tendo um contato cotidiano que faz com que a gente abra os olhos para essa potência que é a utilização desses arquivos dessas extensões que são utilizadas no mundo da internet, no mundo da computacional, etc. e tal. Editor de áudio, por exemplo, quando eles falam em editor de áudio, na questão do podcast, eles assinaram para a gente o MP3 Skype, Record, eles falaram do Anchor ou do Anchor, que é aquela âncora, que é aquele aplicativo que a gente trabalha, inclusive aqui no nosso projeto nós utilizamos. O Spotify já tomou conta. Já tomou conta agora, do Spotify, né? E outros, mas eles colocam inclusive uma gama de outros que nós não conhecíamos. Então é um negócio interessante. Então eles têm o contato e precisamos dar uma olhadinha para isso. Plataforma de videoconferência, durante a pandemia, logicamente, o Skype, o Zoom, eles foram utilizados, mas principalmente nosso mais próximo, né, é o Google Meet. Né? Eu queria, antes de nós irmos para o nosso último bloco, né, eu queria perguntar à professora assim, e esses alunos, professora, você relatou que alguns deles têm usado de uma forma bem bacana mesmo, né, esses recursos, projetos, estão trabalhando com... Mas já aconteceu alguma coisa que, infelizmente, alguns alunos de forma desavisada, alguns alunos de forma assim, maliciosa, acabaram usando esses recursos de maneira inadequada. E dentro da experiência que vocês estão tendo ou tiveram, de que forma vocês procuraram contornar o uso? Né? Porque chegou aos nossos ouvidos, né, no campo da rede Cipó e tudo, e eu queria que você deixasse claro isso para os nossos ouvintes, o que foi que aconteceu, o que é que está acontecendo, e de que maneira a escola está trabalhando esse probleminha aqui, de alguns alunos que usaram de maneira maliciosa esses recursos aí. Certo, professor, temos o perigo da internet presente no espaço escolar, né? Quando o professor Laurindo ele coloca esses dados aí, eles são assim, eles revelam um dado bem assustador, bem preocupante. Tem os dois lados da moeda, né? Mas um dado também que mostra que o aluno ele participa, ele está nas redes sociais, ele está na internet, mas tem os dois lados da moeda, né? Tem o lado positivo que o senhor colocou, mas tem o lado negativo. E nesses dados mostraram que a família ela não está preparada ainda. Tem muita gente que desconhece completamente essa terra ainda inexplorada que é a internet, né? Que todos nós ainda estamos aprendendo a conviver, que nós estamos agora, por conta das próprias eleições que aconteceram aqui no país, a gente fala muito de fake news. Então são temas que foram se popularizando.
a questão dos ataques nas redes sociais, a questão da violência trazida pelas redes sociais, são situações que estão presentes sim no cotidiano, estão na família, estão sim no cotidiano escolar, estão sim, fazem parte do dia a dia da escola. Então, o nosso desafio está sendo esse, você levar para o jovem, levar para a criança que esse grande potencial que a internet traz, essa grande ferramenta do uso da tecnologia, tanto seja computadores, seja os celulares, ela tem um lado positivo, ela pode ser usada para o pedagógico, para aprendizagem, para que o aluno ele conheça o mundo, mas ele também tem um perigo, ele também tem o lado ruim. Eu quero só fazer um parêntese aí. Outra coisa que nós percebemos também é a questão da família. Em muitos casos, a família ela desconhece completamente. Nós atendemos pais que tiveram ocorrências com cyberbullying, que pela internet estavam fazendo bullying com os colegas e que o pai desconhecia. E ele não achava que era perigoso na cabeça dele que o menino ficasse horas no celular. Porque ele só achava que era apenas um aparelho, que ele estava lá jogando, ou que ele estava no máximo conversando com um colega. Então, ele não conseguia perceber que o filho já estava acessando outras redes sociais, outras plataformas e fazendo coisas, inclusive coisas ruins, né? E ontem eu falava aqui numa conversa informal com o professor Ângelo que a gente está tendo um trabalho na escola de levar informação através de palestras, através de formação nas salas, para que o jovem e a criança entenda o que a internet ela não é um espaço sem lei, que lá você não está brincando, que o mau uso dela ele já recai para o lado criminal. E que aí você já não vai responder dentro da instância pedagógica, dentro dos muros da escola. Isso já vai levar para situações que vão perpassar o muro da escola e que aí nós vamos ter que procurar os outros órgãos competentes, no caso a segurança pública, para estar cuidando dessas questões. Por quê? Porque eles deixam de ser questões pedagógicas ou questões meramente didáticas. Elas vão ser consideradas crimes, né? A gente tem o bullying, a gente tem o uso indevido da imagem nas redes sociais. A escola teve 2 casos sérios que nós tivemos que procurar a autoridade policial. Inclusive, o mais recente foi agora, na semana passada, com boletim de ocorrência e os trâmites legais estão sendo, todas as medidas legais estão sendo tomadas, os trâmites estão sendo encaminhados, as famílias estão sendo chamadas, para que fiquem cientes de que a escola está tomando as medidas que são orientações da autoridade policial. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, que hoje a internet, falar em rede social, falar em internet, ela não é só um caso que vai estar te ajudando, que você está estudando, que você está brincando, não. Se tiver o mau uso, você pode sim responder criminalmente. Muito importante, professora. Eu acho muito legal assim a gente ser muito sincero no que se refere aos perigos, né, que as nossas escolas sofrem. Elas são assediadas cotidianamente, né, pelas pessoas que de uma forma, esse é o termo, maliciosa, elas chegam nesses nossos alunos, chegam nos nossos cidadãos e quando a gente vê eles estão cometendo esses erros, né. O NTE, eu queria chamar a atenção também para esse detalhe que nós temos todo um trabalho aqui de formação, essas escolas e as escolas da rede estadual, municipal, da rede particular e outras instituições de ensino que queiram palestras, que falem sobre a calúnia, a injúria, a difamação, a cyberpedofilia, entre em contato com a gente do NTE, que aqui nós também nos preparamos, nós trabalhamos para que possamos auxiliar nesse trabalho, que é isso, o espaço da escola é de educação, educar os alunos e os pais, a comunidade, do uso responsável das redes sociais. Eu parabenizo a escola pela atitude de não ficar com os braços cruzados, né, tomar uma atitude, a parte pedagógica, mas também procurar ajuda da lei, da justiça, daquilo que é constituído como um instrumento de auxílio para que a gente possa conviver em paz dentro da sociedade. Bem,
E eu faria agora um conjunto de perguntas para o professor Laurindo, no que se refere agora ao uso, né? Porque nós estamos vendo uma realidade da escola, a professora retratou um lado bem bacana, bem positivo do perfil e do pós-perfil, mas também tem esse lado que os alunos, alguns deles, é uma pena que são poucos, mas existem esses poucos, que usam de maneira, diria assim, indevida a tecnologia de informação e comunicação nas redes sociais. Dentro da sua pesquisa, professor, e o uso da internet, o uso das tecnologias dentro da escola, a partir da pesquisa. Sala de informática, o que os alunos pensam disso? Foi feita alguma pesquisa relacionada a esse espaço que se usa como sala de informática, algumas escolas? Se eu falar assim, eu acho que a maioria das pessoas vão reconhecer esse espaço, né? Seja de terem frequentado ou de ouvir falar dos filhos falarem que nas escolas, certo tempo, foram criadas salas de informática, que hoje nós sabemos que muitas escolas só está o espaço, só está faltando computador, está faltando internet, está faltando pessoas para trabalharem. Se tem, estão em outros lugares, essa é a grande verdade. Mas nós, enquanto Núcleo de Tecnologias Educacionais, estamos lutando, junto à nossa Diretoria Regional de Ensino, né, para que voltemos a ter espaços funcionais chamados de salas de informática, né? O nome não importa muito, mas o que se trabalha, o que se faz dentro. Então, e lá na Escola Basílio, se trabalha com isso? Os alunos demonstraram algum interesse por algumas disciplinas em específico de se trabalhar nessas salas, caso eles trabalhem? Como é que eles gostariam que a internet fosse usada dentro da escola, professor? E dentro desse pacote todo aí, de que maneira eles têm entrado em contato com o mundo? Através de e-mail pessoal, outro dia se falou muito e-mail institucional, eles usam isso ou estão usando, enfim. Gostaria que o senhor fizesse uma síntese desse momento que seria a internet dentro da escola e os recursos, como os alunos gostariam que fosse usado. O que é que o senhor nos pode falar sobre isso, professor? Olha, em 2017, a SEDUC ela fez um contrato com a Google, né, informação conosco, inclusive, participamos dessa formação, NTE, vários NTEs, aqui a própria jurisdição fez, né, sobre a utilização da Google, o G Suite e os seus aplicativos, incluindo a oferta no contrato dos e-mails institucionais aos profissionais de educação e aos alunos, né? Resgatar isso, nós tivemos esse processo e veio a pandemia, nós precisamos trabalhar forçosamente, enfrentamos aquela fase mais difícil e aí está até hoje esse processo ocorrendo nas escolas, né? Aí quando a gente vai falar assim mesmo do aspecto de que dentro da escola a Secretaria de Estado de Educação vem realizando, nós sofremos nos últimos anos uma diminuição no número de laboratórios de informática. Isso é um ponto. Esses espaços deixaram de ter a sua lotação, diretora, né? Os espaços de laboratório de informática. Mas a realidade do Basílio vai nessa contramão. Graças a Deus. Nós chegamos, e a pesquisa é um recorte que fique bem claro, em agosto de 2022, quando nós fizemos a pesquisa, uma das coisas que a gente mais precisava entender é como é que aquele espaço bonito, novo, cheiroso, com máquinas novas estava sendo utilizado, se estava sendo utilizado e como estava sendo utilizado. A gente fez a pergunta para eles da seguinte forma: vocês têm um laboratório de informática na escola e como é que é o acesso de vocês a ele? É engraçado que toda vez que a gente mostra esse slide aí fora, o pessoal pensa que é uma escola privada, uma escola que não é pública, né? O pessoal diz, eu faço a pergunta, porque na primeira vez deu esse impacto, agora já utilizo como estratégia. Vocês acham que essa escola é particular ou é pública? Aí dizem, claro que é particular. Não é não, é privada. Não, é a Basílio de Carvalho, escola pública. Então, olha só, 90% dos meninos lá disseram o seguinte: nós temos sim um laboratório de informática, uma sala de informática, em atividades que algum dos meus professores me levou para lá. Olha só que interessante, tá? 90% disse que os nossos professores cumprem com o seu papel de dar a eles o acesso a um espaço público com qualidade. Aí a gente ficou feliz demais. Aí outro dia assim, não, tem e frequenta a sala de informática em atividades organizadas pelo coordenador da sala de informática. Na escola, o professor que coordenou o projeto Perfil Digital, um dos agentes de inclusão e educação digital, como são chamados aqueles que participaram do projeto, né? Ele
ele tinha essa função lá, tem ainda essa função lá. Aí colocaram assim ainda, tem e frequenta a sala de atividades no contraturno. Outro, tem e frequenta a sala de atividades junto para pesquisa. Tem e frequenta a sala de atividades. Tá. Não, 3 pessoas disseram não. Olha só, 3 pessoas disseram não. Aí dizer, mas poxa, não é meio contraditório? Não, mas deve ser, a gente presume, se for aprofundar, que esse aluno, ele está chegando na escola, era um mês de agosto, ou ele está chegando na escola removido, matrícula, etc e tal, mas teve aquele que tem aquele aceno de assim, não, eu ainda não tive acesso. Aí quer dizer, poxa, chamou a atenção para a gente assim, nós temos ainda pessoas que ainda não estiveram ali dentro por algum motivo. Mas o que mais evidencia para a gente é dizer assim mesmo, 97% vai lá para dentro daquele espaço. E um espaço maravilhoso, né? Que a gente tem saudade de estar lá, porque quando nós vamos para lá, perto de outros espaços que a gente vai, sinceramente, né? Outra questão que chamou atenção para a gente, que a gente queria saber, é como é que eles usam a tecnologia na escola. O que a escola oferta, né? A escola tem projetor, caixa amplificada, ela tem o Wi-Fi, e se esse Wi-Fi é cedido ou não, o celular, como é que é? Aquela questão, aquela coisa que é polêmica, inclusive, dentro da escola. E fala assim mesmo, ó, projetor de imagem nós temos e utilizamos. Eles colocam assim, projetor, utilizamos sempre projetor. Aí colocaram ali, são 6 alunos desse universo. Então é tipo assim, é uma pequena parcela que já acena para nós assim mesmo, nós precisamos utilizar mais o projetor. Aí o cara diz assim mesmo, a grande maioria diz assim mesmo, sim, de vez em quando. Então já é uma alternância. Então a grande maioria. E um pequeno grupo diz que ainda não teve acesso a uma atividade com projetor. Então nós temos isso daqui. Na mesma sequência vai a caixa de som amplificada, porque ela tem um espaço também maravilhoso, que é a sala de recurso multifuncional lá de multimídia. O Wi-Fi, eles colocaram assim mesmo, ao entendimento dele do Wi-Fi. O que é o Wi-Fi para ele na escola? É o Wi-Fi, às vezes, que ele tem acesso e que alguém cedeu a senha para ele, mas nem sempre ele tem o discernimento que aquela senha não devia naquele momento. A questão da gestão de TI que precisa ser trabalhada, ficou muito claro na escola, que nós precisamos ter um plano de gestão de TI e discutir esse plano para que ele seja mais acessível possível para o aluno, né? E a questão do celular, ele fala assim mesmo, olha, 40% colocou lá, o celular aqui está tudo bem, etc e tal, aqui não, de vez em quando utiliza na sala de aula, por quê? Porque também nós temos uma questão infraestrutural, né? Nós temos a conexão, que nem sempre chega na velocidade que a gente preza, e nem sempre ela pode atingir a todos ao mesmo tempo. Nós sofremos isso aqui no nosso NTR. Então é uma questão essa questão das tecnologias acena para um aprofundamento dos dados para uma gestão de TI na escola, né? Que isso aí a gente está aqui, nós temos dificuldade, imagine uma escola, etc e tal, né? O interessante da coisa foi assim mesmo, quando a gente fala assim, mas se utilizam, tá, então vamos ver o que vocês acham. Na cabecinha do aluno, a gente fez a pergunta para eles, que componentes curriculares vocês gostariam de trabalhar com o uso de tecnologia? Aí, gente, quando a gente viu o resultado da pesquisa, a gente ficou aqui toda hora e te comenta, né? A matemática, 43% disse, olha, a matemática, nós gostaríamos muito que os professores de matemática utilizassem mais o laboratório, mais o projetor, mais a tecnologia para a gente, a internet para a gente trabalhar. Geografia, 34%, disciplina do meu colega aqui, componente curricular. História, 27%. Língua estrangeira, 34%. Tem um apelo no inglês, na internet, essas coisas, né? Aí, sabe qual foi o maior? 38%, perto, junto com matemática, 42%. Educação física, a gente que maravilha. Eles devem estar sonhando assim em ter alguma atividade dentro do laboratório que eles gostariam muito que o professor de educação física os levasse lá para dentro. No laboratório de informática, quase a metade, né? Então é um negócio que chama atenção. Então todos os componentes curriculares foram acenados aqui, professor, todos, dizendo assim mesmo, tipo aquele negócio assim, ei professor, leva a gente no laboratório de informática e produz uma aula conosco lá. Né? Leve a gente para a gente visitar, leve a gente para a gente acessar, etc e tal. Quando chegou no ponto do uso da internet na escola, a pergunta foi meio cabeluda. A gente usa essa expressão. Né? Tipo assim, o que a gente perguntou para eles? Como é que vocês gostariam que fosse feita a gestão da internet, do acesso na escola? Né? Aí nós fizemos umas perguntas que elas não ficaram muito bem claras para eles, mas eles conseguiram dar uma resposta para a gente admite. A gente perguntou para eles se a internet devia ter dirigida, se a internet devia ser liberada para todos, se a internet deveria ser restrita.
Aí, exatamente a pergunta assim, para a gente entender. 56% da meninada lá disse o seguinte: a internet deveria ser liberada para todos, mas com limite de tempo e local. Exemplo, no intervalo do lanche. Então, eles gostariam, na pesquisa, que durante o lanche, a internet, um grupo deles, devia ser liberada. Liberar, etc. E tal. É um sonho de muita gente liberar a internet para quantos alunos num turno, professora? Em média, 500 alunos. 500 alunos, então 500 acessos, você está entendendo? Aí um grupo pequeno, já talvez um pouco mais na luz da razão, falou assim para nós, 38%, dirigido somente quando houver relação com a atividade proposta pelo professor. O pessoal chama de CDF, coordenador e ou direção. Então vamos lá. Eu acho que agora seria mais os geeks, né? Chamados geeks, né? Muito obrigado pela atualização da nomenclatura. Já um pequeno grupo, já um pouco mais, como diz o meu colega, vou usar a brincadeira, um pouco mais carniça, falou assim, restrito, única e exclusivamente ao espaço sala de informática em ações agendadas pelo professor. Esse é aquele tipo assim, não, eu ainda, ou é o dedicado demais, ou é que está com medo dessa relação que é dúbia, né? Se a gente não souber trabalhar, não é a internet, não é a tecnologia, é o que vai se fazer com a tecnologia que nos traz esse desafio imenso, esse medo, inclusive, de utilizar. Como tudo na vida, né? Que tem um lado positivo e negativo, não é verdade? E olha, eu fiquei feliz com esse dado, né? Porque mostrou ali assim, já uma maturidade, uma responsabilidade do aluno, sabe, né? De utilizar. E a gente pode usar, quando de repente vem aqueles questionários assim, olha, aqui é a pesquisa, vocês mesmos falaram isso, vocês mesmos acenaram para nós, esse procedimento é uma coisa que talvez você não faça parte desse grupo e a gente tem que discutir aqui. A maioria quer de um jeito melhor. E assim, só rapidinho, professor, nós temos uma rede de internet boa. Qual é o nosso problema no Basílio? É a questão da distribuição. É esse que é o ponto. Inclusive, então, já chamamos pessoas para irem lá, para técnicos, né, para ajustar. E aí a gente tem ainda esse problema, mas ela tem uma rede boa e aí a gente tem essas questões aí de distribuição, porque, na verdade, o projeto do governo é para que seja internet para todos, né? Só que, como o senhor está falando, precisa de um planejamento, precisa de um trabalho, porque a gente percebeu que também liberar não tem como, porque a gente tem os problemas do mau uso. Uma deles é o mau uso do celular dentro da sala de aula, principalmente com jogos. O aluno, o professor quer dar aula e o aluno está lá jogando. Então, tem essas situações que a gente vivencia aquilo no que cotidiano. É típico, né? Típico da geração, não, da faixa etária, da questão do fascínio que o jogo traz, né? Isso. E aí eu até digo assim, Ângelo, quando a gente fala, por exemplo, para encerrar esse dado que você falava, da questão, quando eu iniciei, por que eu iniciei falando de Google G Suite do contrato da SEDUC? Porque quando eles fizeram esse contrato em 2017, a formação 2018, até hoje, nós adquirimos, temos a possibilidade de ter o nosso e-mail institucional. E a escola, quando a gente pergunta para o aluno, a gente fez a pergunta, você tem e-mail institucional? É para entender se ele tem acesso, se ele já ouviu falar alguma coisa. 73% lá disse que não. Aí foi uma coisa que chamou a atenção para a gente. Ele diz que não tem e-mail institucional. Aí olha só, 26% diz que sim. Aí diz assim, não, então se falou de e-mail institucional, sim, logicamente. Só que não conseguiu, a coisa não colou, né? Porque o que o e-mail institucional traz para a gente na possibilidade? A partir do momento que eu tenho um e-mail institucional, eu vou estar num ambiente controlado pelo governo, pela SEDUC. Não é isso? É um domínio, a expressão é essa, é um domínio e que através deste e-mail eu não só legalizo, vou usar essa expressão, a tua participação como aluno dentro daquele campo de possibilidades de ter acesso ao conhecimento, de ter condições de armazenar coisas, conteúdos, coisas boas, legais, mas também eu tenho a possibilidade de que, ao utilizar o meu e-mail institucional, eu vou ter inviabilizado o acesso a sites indevidos, eu vou ter um controle, uma rigidez maior dentro do processo que direcione o uso daquela internet, o uso daqueles recursos todinhos com um certo, a expressão é essa mesmo, monitoramento da própria SEDUC, da própria rede, etc. E tal. E aí o que é que se configurou ali? Nós ainda precisamos implementar, não só, e a gente, quando vê no aluno, professor, para encerrar,
Quando a gente vê no aluno, a gente vê também que essa possibilidade pode existir no professor. Pode ser que nós tenhamos lá e nós não fizemos com o professor, pode ser, mas como nossos alunos, 75% não tiveram acesso a esta possibilidade maravilhosa que é ter o acesso ao e-mail institucional e a utilizá-lo, porque através dele vêm as formações. Como utilizar, a questão da segurança que a gente nem tocou aqui, você perguntou, né? Eles utilizam sim, eles conhecem os antivírus, mas superficialmente. Conhece. E tantas outras coisas que o conhecimento aprofundado sobre isso, ou a participação num domínio como esse, que poderia evitar, inclusive, situações como essas. Então, para encerrar, assim, eu digo assim mesmo, a pesquisa ela trouxe para a gente umas evidências ainda não tão profundas da coisa, mas que já acenam para a gente para alguma coisa. Eu fico muito feliz de saber que após a pesquisa tanta coisa vem acontecendo para nós. Eu fico muito feliz. O Ângelo, quando a senhora falava, o semblante da gente, a gente vai inflando o ego, porque a gente queiramos ou não, a gente fez parte do processo, a gente acredita muito nisso, a gente não faz só porque é um direcionamento, é uma obrigação, tá entendendo? É uma obrigação, pelo contrário. É um prazer. E aí eu digo para encerrar, né, o perfil, ele sempre teve, no fundo do fundo, 3 objetivos bem claros: incentivar a pesquisa, o conhecimento científico, fazer com que a gente reconheça no outro que a informação que ele traz, ele pode fazer a diferença na hora da construção do projeto político-pedagógico. E o maior de todos, para mim, é assim, plantar uma sementinha para que nós tenhamos um legado, para que aquele grupo de alunos, somado aos professores, possam construir um coletivo de inclusão e educação digital na escola, como um grêmio estudantil é um coletivo, como um sindicato é um coletivo, como uma associação é um coletivo, para que a gente vá criando as condições para que problemas como a senhora enfatizou aqui, relatou para nós, eles possam deixar de acontecer cada vez mais na escola, diminua essa tensão, essa necessidade de judicializar as coisas, e essa meninada possa vivenciar a inclusão digital, a educação digital através de um coletivo, de um grupo de pessoas lutando para que a gente tire proveito das tecnologias digitais de informação e comunicação. Foi essa a mensagem que nós queríamos deixar lá, é essa mensagem que a gente cultiva, e é esse o desejo que a gente tem, de que tenha sequência e que eles possam continuar participando conosco. Não só os agentes de inclusão digital, que são os alunos, mas a escola como um todo, a hora que precisar, né, Ângelo? A gente vai estar aqui à disposição. É isso. Professora, eu aproveitaria, né, para a gente poder encerrar. Estamos fechando a nossa meta de 1 hora, mais ou menos 1h10, eu acho que... E faça suas considerações finais, fique à vontade para fazer. E aproveite e se despeça também, antes de se despedir do público que está nos acompanhando, deixe uma mensagem para eles no que se refere ao uso da tecnologia ou da gestão, enfim, deixe uma mensagem para o nosso público aí, da mensagem do Basílio, e as palavras finais logo depois da senhora, eu já também finalizo. Certo, eu ia dizer exatamente isso, que nós captamos, viu, professor, a sua mensagem, acho que é a mensagem de vocês. E assim, o que nós pensamos enquanto gestão e enquanto equipe da Escola Basílio de Carvalho, né? Nessa preocupação que nós temos de estar preparando esse aluno para esse novo momento dentro do cenário, eu digo, mundial mesmo, porque hoje a tecnologia ela veio para ficar, ela veio fazer parte da vida de todos nós. E aí a gente tem que dar oportunidade para que esse aluno que venha lá da zona rural, aluno que ele não tem todo esse acesso que nós que moramos aqui na cidade temos, essa facilidade, quando ele está na escola, com esse aparato que vocês falaram, que eu falo todos os dias, inclusive antes de vir para cá, nós estávamos hoje nas salas de aula conversando com os alunos, chamando a atenção deles para a preservação do patrimônio escolar, que é deles. Então, é um conjunto de coisas. Você não teria internet, você não teria acesso se você não tivesse uma sala equipada, com bons equipamentos, uma sala climatizada, um ambiente limpo. Eu estou recebendo pessoas de fora visitando a escola, trazendo projetos para a gente, propostas, enfim, várias situações. E quando eles entram na minha sala, uma das primeiras coisas que eles falam é: professora, me dá os parabéns pela escola.
quando eu digo que tem 1 ano e que a escola está preservada, aí eles falam, nossa, sabe? Então, mas não é um trabalho, é um trabalho de formiguinha, de uma equipe, de um coletivo. Quando a pessoa fala coletivo, assim, o Basílio de Carvalho ele trabalha como uma equipe. Não é só gestão, é gestão junto com os professores, junto com todos os funcionários que fazem parte da comunidade Basílio de Carvalho. E quando a gente vê que essa comunidade, que é uma comunidade que por várias questões, ela tem vários problemas, que pode levar até a marginalidade, a ficar esquecida, porque quando a gente vê no Google que o menino mora numa região tão isolada, assim, no meio da floresta, assim, rodeada por rios, ou que ele mora numa estrada, rodeada por muitas árvores, já no ramal, que vai dar acesso já ao limite com outro município, e que você está trazendo esse aluno para dentro de uma escola, primeiro numa escola equipada que já traz dignidade, e que quando ele chega lá ele tem contato com a tecnologia que vai abrir a mente dele para o mundo, para nova forma de pensar, para nova forma de educar, a gente fica muito feliz, sabe? E a gente vê, eu pessoalmente vou sempre na sala, eu vejo esse avanço, eu vejo que o aluno Basílio, ele está avançando, ele está crescendo. Os alunos do 2º ano que entraram no novo ensino médio ano passado, a gente já vê um avanço muito grande. Os professores usando a tecnologia já com novos projetos, a gente tem projetos interessantíssimos dentro da escola, em todas as áreas do conhecimento, eu não vou citar aqui mas em todas as áreas do conhecimento, que traz dignidade, sabe? Traz nova perspectiva para esse aluno. E aí é muito importante ele perceber que a tecnologia faz parte da vida dele. Só que é um campo, como eu falei ainda, que a gente está tendo acesso, conhecendo, e como todo espaço dentro da vida da gente tem um lado bom, mas tem os perigos, né? E que aí a escola lá tem um grande papel de informar, de educar, de passar para ele como ele vai estar gerenciando essas informações, como ele vai estar usando esses equipamentos. E aí, para isso, a gente conta com os parceiros. Tá? A gente tem agora para o mês de agosto já um hall de palestras que eles vão tanto... A gente tem Ministério Público falando de normas institucionais, de regras. A gente tem já convite que a gente vai estar passando aqui para o NTE para falar do cyberbullying, do perigo das redes sociais, tecnologia. A gente vai ter palestras com o Conselho Tutelar. A gente tem várias ações. Por quê? Porque o aluno do Basílio de Carvalho, a gente quer que ele esteja inserido e ele se sinta pertencente da sociedade e um indivíduo em construção para que ele vá crescer enquanto ser humano, para que ele vá contribuir para a família dele e para a comunidade no qual ele está inserido. Porque a gente vê que um aluno desse que está lá, sabe, como eu falei lá, que a gente verificou lá que ele está numa comunidade lá isolada, com todo esse conhecimento que ele absorve, que a gente tem um projeto, o Enem, que leva o aluno já na perspectiva do ensino superior para ele ir para a universidade, ele vai trazer muitos ganhos para essa comunidade. Então, é todo um contexto que é trabalhado, que vai ser inserido por essas práticas educacionais que ele está recebendo dentro da escola pública. E a gente fica muito feliz. Fico feliz também, professora. E digo para a senhora que pode contar com a gente sim, a gente vai estar também nesse conjunto de palestras, vamos estar presentes, né? A proposta é que a finalização do perfil a gente possa gerar condições de atender as demandas que o próprio perfil levantou. Então, o primeiro estágio, o primeiro passo é o perfil, e depois sim a gente começa a agir de maneira mais, eu diria assim, cirúrgica naquilo que o perfil apresenta como pontos que precisam ser ajustados. E nesse sentido, eu queria chamar a atenção das pessoas que estão nos acompanhando, né? Aqui é o NTE Abaetetuba, NTE Professor Laurentino Ferreira. Nós fazemos parte da terceira, não é mais unidade regional agora, né? Mudou. Como é que dá o nome agora? Diretoria Regional de Ensino. Diretoria Regional de Ensino. O NTE, como vocês bem sabem, ele tem a função de auxiliar nesse processo de uso de tecnologia nos municípios da jurisdição. Queremos compartilhar aqui com todos vocês
a nossa localização. Estamos aqui no Basílio de Carvalho já. Estamos também no Basílio de Carvalho. Mas estamos aqui na Escola Bernardino Pereira de Barros, né? Estamos no espaço que a escola tem nos cedido enquanto a bendita reforma da Bem-Vida não terminar e a gente deve voltar para a nossa casa, que nos dizem que é lá. Uma diretoria regional de Quem sabe, né? Uma construção de uma diretoria em que a gente possa ter nosso espaço com um laboratório muito bem, que nem esse que nós temos aqui, que agradecemos pela estadia, pelo agrado da escola, da gestão da Escola Bernardino. A todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus abençoe cada um de nós e, se Deus quiser, até o próximo podcast do NTE Abaetetuba, que em breve deverá ser lançado novamente. Conversando lá, subindo as letrinhas, calma, vamos lá, bate-papo, tá.